Quando você vira as costas, a pessoa sente saudade ou alívio? O que as pessoas sentem quando você vai embora? As pessoas não lembram do seu carro, da sua roupa, do seu cargo. As pessoas vão se lembrar de como elas se sentiram ao seu lado, quando elas estavam com você. Hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Como que você quer ser lembrado quando não estiver mais aqui? Como as pessoas vão lembrar de você? Você já parou para pensar nisso? A gente vive como se fosse eterno. A gente vive como se não tivesse deixando marcas no mundo e nas pessoas que vão ecoar quando a gente se for. O pior é que vai ter gente que vai ser lembrado pelas coisas ruins apenas que fez na vida, não pelo bem que poderia ter feito. O que você tem causado nas pessoas? Qual que é a lembrança que você tem provocado? E não é só quando você for embora. Quando você vira as costas, a pessoa sente saudade ou alívio? A Bíblia fala que a memória do justo, ela é abençoada. Não quer dizer isso que o justo tem que ser uma pessoa que deixe uma estátua ou então até livros para que as pessoas lembram dele de uma forma positiva, não. Muito menos herança, casa, carro. Tudo que nós temos aqui nesse mundo é passageiro, você sabe disso. Mas o que fica são as memórias. A memória que você tem criado nos teus filhos, na tua esposa, no teu esposo, nos teus netos, nos teus colaboradores, nos seus amigos de trabalho. Quem você tem sido? As pessoas, de novo eu pergunto, vão ter saudade de você ou alívio quando você não estiver mais aqui? Meu nome é Mário Augusto de Souza, você está no Eu Não Sou Pastor. Esse canal é dedicado a falar da palavra de Deus sem embasamento religioso ou placa de igreja nenhuma. Aqui nós falamos da palavra de Deus de uma forma simples, prática, rápida, objetiva, com assuntos do dia a dia e principalmente trazendo reflexão para que você possa pensar, usar a sua fé com inteligência. Como você quer ser lembrado? Nos dias de hoje, as pessoas estão preocupadas como elas são vistas nas redes sociais, nos posts, nos reels, o que elas mostram nas fotos, os passeios. As pessoas têm a tendência de mostrar apenas o palco. E na verdade, às vezes não é nem o palco dela. Às vezes o que ela mostra na rede social, e é muito bom você perceber isso e atentar para isso, que as pessoas procuram mostrar uma realidade que na verdade não existe. Quando ela sai num restaurante toda maquiada, coloca lá a foto do prato de comida, mas e na realidade, o dia a dia? Na verdade, você não tem que se preocupar com isso. A gente tem que olhar cada um para a própria vida. Mas as pessoas hoje em dia querem ser vistas. E pouco se preocupam como elas são lembradas, como elas vão ser lembradas. Está preocupado com curtida, com status, com quem está olhando. Você já teve a experiência de sair com alguém ou até mesmo estar dentro de casa? Aí você pega o celular, está conversando, né? Aí você pega o celular, liga a câmera e coloca assim, aí a pessoa do lado. Você já fez esse teste? O que a pessoa faz? Ela para na hora. Ela arruma o cabelo, ela vê se tá... Por quê? Porque ela preocupa com a aparência, como ela vai ser vista. Como que as pessoas vão ver ela? Ela não está preocupada muito como que ela vai ser lembrada. As pessoas não lembram do seu carro, da sua roupa, do seu cargo. As pessoas vão se lembrar de como elas se sentiram ao seu lado, quando elas estavam com você. As pessoas não vão se lembrar do seu carro, da sua casa, do seu cargo, até porque tudo passa. O seu carro de hoje, daqui 30 anos, 20 anos, como que vai estar? Ele vai existir? A casa que você mora, daqui 30 anos, 50 anos, como que ela vai existir? As pessoas não vão se lembrar disso. As pessoas vão se lembrar de como elas se sentiam quando estava do teu lado. Como você as fazia se sentir. Você já parou para pensar nisso? As pessoas se sentem bem ao teu lado? Ou você parece que tem o dom de fazer as pessoas se sentir mal?
As pessoas vão se lembrar se você as ouviu, se você foi justo, se você as curou ou se você as feriu. É isso que elas vão lembrar. E talvez essa seja a pergunta que mais revela quem você tem sido. O que as pessoas sentem quando você vai embora? Tem gente que vai deixar boas lembranças, mas infelizmente tem gente que vai deixar cicatrizes. E existem cicatrizes que não saem, elas permanecem. E toda vez que você olha para uma cicatriz, você lembra dos eventos que ocasionou aquela cicatriz. E assim vai ser com as pessoas. Quando olharem para as cicatrizes que você talvez tenha deixado nelas, e vai se lembrar dos momentos que causou aquela cicatriz. Eu quero ler para você aqui o que diz a palavra de Deus no capítulo 10 do versículo 7 do livro de Provérbios. Eu vou ler na versão King James 1611. Provérbios 10, versículo 7, diz assim: A memória do justo é abençoada, mas o nome dos perversos apodrecerá. O nome dos perversos apodrecerá. É forte, né? Então a pergunta não é como você quer ser lembrado. A pergunta é o seguinte: o que você tem feito hoje para merecer ser lembrado dessa forma? Da forma como você gostaria. Eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa boa. O que você está fazendo para ser lembrado como uma pessoa boa? Eu lembro que uma vez eu refleti isso e perguntei para minha mãe. Eu virei para minha mãe e falei assim: mãe, como que a senhora gostaria de ser lembrada? Só para você entender o contexto, ela foi me perguntar, me questionar e cobrando para eu comparecer até a casa dos meus avós. E eu nunca gostei de cobrança, E falei para mãe: não precisa me cobrar, quando eu sentir vontade, eu vou lá. Aí ela falou assim: mas você está plantando com as suas filhas essa ausência. Aí eu falei: mãe, a senhora me perdoa, mas eu não concordo com a senhora. Porque os meus avós, os meus pais, as pessoas próximas, e que exerciam autoridade sobre mim, elas também plantaram. E elas também estão colhendo. Eu, em relação às minhas filhas, tenho plantado algo. E se eu colher alguma coisa diferente do que eu plantei, isso também não quer dizer que elas também não estejam plantando. Eu concordo que eu estou plantando em relação à minha avó, ao meu avô, aos meus tios, aos meus pais, mas eu colher com as minhas filhas o que eu estou plantando com os meus avós, eu não concordo muito. Aí eu perguntei para ela, eu disse para ela, eu lembro muito da minha infância, os meus primos, a gente lembra muito, por isso que a gente tem algumas lembranças que não faz a gente querer ir na casa dos meus avós. E aí eu perguntei para ela, falei assim: mãe, como que a senhora gostaria que as minhas filhas lembrassem da senhora? E um dia, um pouco antes de ir embora desse mundo, a minha mãe, uns meses antes dela ir embora, ela falou para mim, falou assim: um dia você perguntou para mim como que eu gostaria de ser lembrada. E isso tocou lá no fundo de mim, do meu coração. Isso pegou forte. Ela falou assim: eu quero ser lembrada como a avó dos presentes. A minha mãe era uma pessoa que ela não tinha como ser tão presente, ela não morava na mesma cidade e o estilo de vida dela não permitia que ela estivesse, que ela conseguia vir de 15 em 15 dias, às vezes até uma vez por mês apenas, mas vinha. Mas ela não gostaria, ela não era tão presente como ela gostaria de ser. E ela falou, eu gostaria de ser lembrada como a avó dos presentes. Então é isso, como que você gostaria de ser lembrada? Inclusive a gente vai fazer uma homenagem para minha mãe. Eu mudei o projeto aqui da minha casa, vamos instalar uma piscina de fibra, não era essa piscina que estava no projeto. Com os recursos que a minha mãe deixou, com um seguro para todos os 3 filhos. E eu decidi fazer isso. Não era um valor que eu gostaria de estar recebendo
A princípio eu fiquei até sem ideia do que fazer com isso. E aí eu falei, poxa, minha mãe gostaria de ser lembrada como a avó dos presentes. Então esse vai ser o último presente que minha mãe, material, que minha mãe vai dar para as minhas filhas. E nós vamos fazer uma escrita no fundo da piscina, escrito obrigado, vovó Tereza. E essa vai ser uma forma da gente homenageá-la e fazer a vontade dela, que ela seja lembrada como a avó dos presentes. E todas as vezes que a minha mãe vinha, tendo muito dinheiro ou não tendo, que na maioria dos casos era a realidade dela, ela trazia algo. Fosse um pirulito, uma bala. Ela não chegava na minha casa, como se diz aqui, né? De mãos abanando. Não. Ela sempre chegava com uma coisinha. E o que isso quer dizer? Isso quer dizer que ela viveu da forma como ela queria ser lembrada. Ela trazia presentes, ela não podia ser presente como ela gostaria. Então, todas as vezes que vinha, ela trazia presentes para ser lembrada como a avó dos presentes. E todas as vezes, aliás, quase tudo aqui na minha casa que a gente olha tem a minha mãe. Quase tudo tem ela aqui. Ela é lembrada sempre que a gente olha por um presente que ela deu. Ela é lembrada. Porque ela se projetou para isso. Ela quis ser lembrada dessa forma, como a avó dos presentes. E aí a reflexão que a gente faz é o seguinte: você está fazendo o que para ser lembrado da forma como você quer ser lembrado? Eu quero ser lembrado como uma pessoa boa. Como você tem agido? Você tem se comportado? Você tem provocado essas memórias? Você tem instalado essas memórias de pessoa boa, de pessoa que companheira? Como você quer ser lembrado? É assim que você está se comportando? Como você está sendo? É isso que eu quero trazer para a gente hoje. Isso vale para todos, inclusive para mim. Como que eu quero ser lembrado? E eu tenho certeza que Deus, Ele quer que a sua memória seja abençoada. Que a memória do justo, está escrito, né? Que a memória do justo é abençoada, e a do perverso apodrecerá. Mas o que eu estou fazendo para que a minha memória seja abençoada? E se você não é inscrito no canal, eu peço que você se inscreva e mande essa mensagem, mande esse vídeo para alguém que você diz assim, eu gostaria de compartilhar isso. Aliás, a minha mãe também foi muito lembrada por compartilhar vídeos que ela achava interessante e que serviria para a gente. Eu tenho inúmeros vídeos. Então, como que você gostaria de ser lembrado? Como uma pessoa que compartilha aquilo que faz o bem? Ou você é só aquela pessoa que leva notícia ruim? Pessoas que morreram. Você viu o que aconteceu? Tem gente que é assim, né? Você viu o que aconteceu? Você viu que o filho matou a mãe? Você viu? Só leva notícia ruim. Como que você quer ser lembrado? Compartilha esse vídeo. Manda para essa pessoa. Para um amigo. Até mesmo sem indiretas, mas quer mandar para a mãe? Manda para a mãe, para o pai, para a avó. Para as pessoas refletirem como que nós vamos ser lembrados. Que as atitudes de hoje são as lembranças de amanhã. Um beijo no coração, fica com Deus e até o próximo vídeo.